Jiu-jitsu virou modinha, não é mesmo? Então hoje eu vou explicar pra vocês por que está acontecendo isso. Galera, hoje eu tô aqui com o meu... Não sei nem o que o Fábio é meu. Amigo, irmão, maluco, Sócio, irmão, amigo... doido. Amigo, primeiro. Amigo primeiro, Depois, professor. O professor vem antes. um do outro. Ah, um Serrore também. Galera, ó, o Fábio, acho que é a pessoa que mais vive jiu-jitsu que eu conheço na minha vida, tá? Ele, na verdade, é muito responsável por várias coisas, mas eu posso falar pela minha parte aqui, pelo desenvolvimento, meu desenvolvimento como atleta, mas da Volk também. Então, o Fábio é um cara que sempre, o Fábio e a esposa dele também, a Cleo, sempre agregaram muito aqui pra gente. A gente trabalha junto em várias coisas, né? O Fábio, obviamente, é faixa preta, presidente da Federação do Estado do Rio de Janeiro de Jiu-Jitsu Esportivo e, entre outras, várias coisas. Somos malucos, multifunções. somos malucos. É o head coach da Team É Credit. Tincrésio. Por isso que eu faço a bronca nele. Você fala, ai, Gabriel, cabeça de bagre. E várias coisas. É isso. Quer se apresentar? Eu já apresentei muito. É isso aí. Não, apresenta aí. mais um pouco. É, então, é isso aí. Eu gosto de jiu-jitsu. Vamos falar aqui uma coisa interessante, ó. A gente vai esclarecer várias coisas nesse vídeo, mas eu vou fazer logo uma pergunta aqui que eu acho que vai ajudar muita gente. Você não trabalhava no jiu-jitsu. Não. Como é que foi essa mudança do mundo corporativo pro jiu-jitsu? Cara, a princípio no jiu-jitsu não tinha dinheiro, tá? Então, aliás, é difícil ainda ganhar dinheiro com jiu-jitsu, ponto, tá? Então entenda isso. Num campeonato, quando você tinha um suplemento de prêmio, cara, já era algo... Não existia, então era um esporte muito underground. Então ninguém vivia de jiu-jitsu. O cara, ele era formado e às vezes dava aula. O cara fazia uma atividade e colocava outra. E eu trabalhava com a parte de tecnologia, estava envolvido com os projetos que eram muito mais rentáveis que o jiu-jitsu. E em determinado momento eu saí do armário, né? Falei, vou viver dessa loucura. E aí, claro, enfrentei pressão pessoal. No momento eu trabalhava na Secretaria da Fazenda de São Paulo, do Estado de São Paulo. Tinha um cargo muito bom. E quando eu falei para minha mãe chorou, literalmente. Falou, cara, você vai abandonar a carreira para trabalhar com jiu-jitsu, né? Eu estava com 26 anos na época. E eu falei, vou abandonar tudo, eu vou trabalhar, vou abrir uma academia e vou tentar ver o que dá para fazer com jiu-jitsu. Então... E o que aconteceu? Tua mãe estava certa? Tava certa. Tava certa. Acreditem na mãe de vocês. Cara, ela tava certa porque eu vinha de um salário alto e depois eu tinha que fazer dinheiro para pagar aluguel. Então, e eu vi de caramba, porque a princípio no jiu-jitsu, o professor, ele quer dar bolsa para todo mundo que é bom. Acontece isso, cara. Você vê aquele garoto, o garoto fala que vai parar, aí você fala, não, meu irmão, então eu vou te dar bolsa, não para não. Aí no final, minha academia deveria estar com uns 80 alunos, uns 70 bolsistas. Então, academia cheia, e eu não tinha como viver da academia. Então, aconteceu esse momento de falar, putz, a vida. Outro problema que eu tive é que a metodologia que eu tinha aprendido de jiu-jitsu é que era lutando. Então, rei do ringue, taparia, sexta-feira treino fechado, e isso obviamente também não era comercial. Então demorou para eu entender que existia um mercado que dava para você viver do jiu-jitsu. Demorou muito, cara, demorou uns 4 anos. Tive que manter atividades depois paralelas à minha academia, voltei a trabalhar com tecnologia para conseguir entender como é que funcionava o mercado. Você falou muito essa questão aí que o jiu-jitsu era underground. É. Eu não tenho, lógico, o mesmo tempo de jiu-jitsu que você, mas eu acho que eu peguei o finalzinho dessa era ali, pegou, que a porrada estancava e acabou, que ficava quem queria brigar. É brigar. Era Sair na porrada. no final, todo mundo treina jiu-jitsu para lutar vale tudo. Eu não conhecia na minha época alguém que falava, vou treinar jiu-jitsu. Falava, pô, para competir jiu-jitsu? Não. Treinava jiu-jitsu para lutar vale tudo. E uma coisa era atrelada à outra. Todo lutador de jiu-jitsu lutava vale tudo. Então tinha que ter soco na cara, tinha que ter um monte de coisa. Continue. Então era uma coisa ali de caixa grossa, a gente sabe disso, Bom, né? Só que era meio maluco. Maluco, totalmente maluco. O que aconteceu, cara, nesses anos, que hoje você tem a família lá do Trump treinando jiu-jitsu, as filhas dele, netos, o Mark Zuckerberg, Elon Musk, sei lá, porrada, quase todo CEO agora brasileiro
é praticamente obrigatório treinar jiu-jitsu. Isso, inclusive o Marcelo tá vindo aqui, um head da Porto Seguro, manager. Tava aqui agora. Então, o que aconteceu, cara? O que aconteceu? Me explica esse fenômeno sociológico. Que era um menor de casca grossa. Coisa de maluco. Coisa de maluco, de fedorento, de brigador de rua, pit boy. Isso. E virou uma coisa dos maiores empresários do mundo. O que aconteceu, cara? Assim, tem os dois lados, né? Primeiro tem aqueles lutadores do passado também foram evoluindo, né? E aí muitos deles começaram a alcançar cargos altos. Se eu não me engano, o Roleta, ele fez faculdade de engenharia na UFRJ e conseguiu alcançar uma ótima colocação no mercado de trabalho. Então as pessoas também que eram lutadores, casca-grossas na sua juventude, eles também foram ocupando cargos de chefia em grandes empresas. Isso aconteceu. E você acha que o jiu-jitsu ajudou eles a... Sem dúvidas. Não, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, o que aconteceu foi o seguinte, a pergunta é, no final das contas, vamos ser honestos nós dois, daqui a 40 anos, você vai ter a mesma capacidade física e força que você tem hoje? Não, você é bem mais forte. Por aí, só Gabriel. E o que acontece? Isso significa que você não sabe jiu-jitsu? Não. Isso aí. Então, a gente vai passar por um processo falando o seguinte, que o conhecimento não necessariamente vai estar na parte casca grossa, não vai estar na testosterona, não vai estar na potência do cara. Ponto. Então, tem esse lado. Então, vamos lembrar. Primeiro ponto, os profissionais de jiu-jitsu que se destacavam começaram a ocupar lugar no mercado de trabalho. Depois, todo mundo começou a entender que o Hélio Gracie, já com seus 80 anos de idade, não era o mesmo Hélio Gracie com 30. Porém, ele tinha muito conhecimento para poder passar. Ok, legal. E agora vem a grande questão que ia passar para você. As academias e os professores começaram a entender que dava para ensinar jiu-jitsu sem a casca grossice. Eu acho que foi esse momento. Tinha um amigo meu, Bruno Robato, treina com o Paulo Musi, tá? Você treina o Paulo Musi, eu sei. Ele deixava o kimono dele até jogar fora. E não lavava o kimono. Ele vestia o kimono, usava, ficava um cheiro maravilhoso, depois ele jogava fora. Fabião, vou jogar fora, vou comprar outro. Era isso, fica perdendo meu tempo. Então, o cheiro do tatame era ruim, era péssimo. Agora, voltando ao assunto. E aí, os professores nós, que éramos casca-grossas, não ao nível de um Crésio, de um Amauri, mas nós éramos casca-grossas, a gente falou, cara, como é que eu vou fazer para ensinar uma pessoa para lutar? E aí, que coisa interessante. Se eu tirar a casca grossice do início do treino, talvez lá na frente eu consiga introduzir a casca grossice assim de passagem. Então, em vez de fazer uma filtragem, uma seleção de Charles Darwin logo no começo, não, vamos deixar o jiu-jitsu bem acessível e aqui a gente ensina os caras. Começa a funilar depois. Era o contrário. A primeira aula de jiu-jitsu você não rolava nas primeiras 2 semanas, você ficava sentado olhando todo mundo rolar, você com cara de besta. Beleza. Quando você ia rolar, ninguém te ensinava a posição, sobrevive aí, né? Então eu não sabia nem bater, né? Apagava, era muito comum isso acontecer. E esse era o mundo. Eu falei, eu tô tendo um cheiro maravilhoso. Então a gente pode dizer que hoje o pessoal descobriu uma fórmula para manter os benefícios do jiu-jitsu sem os efeitos colaterais de antigamente. Isso, como se fosse isso. Por aí. Antigamente, o cara ficar casca grossa, o cara ficar bom de jiu-jitsu, aprender jiu-jitsu, ele tinha que sofrer pra caramba. Isso. Tinha que se machucar todo e tinha que ser um brigador nato. Brigador nato. Hoje já não é assim. Não é assim. Hoje o cara consegue, às vezes, entrar até meio na dúvida, meio desanimado. Quando ele vê, ele vai vivendo o estilo de vida daquilo ali. E depois ele se torna até um cara bom de jiu-jitsu. Isso. E pelo contrário, eu acho que muitas vezes era a falta de conhecimento que o cara tinha nas primeiras aulas, fazer o cara afugentava esse cara. E esse cara às vezes é muito mais casca grossa do que aquele que aguentou aquela pressão toda no início. Tá? Foi essa o grande lance. Meu irmão, vamos parar de querer afastar o cara. Era legal quando chegava assim, meio que tropa de elite, né? E saiu mais um! Só sobramos nós! Era isso, era esse o clima. Só que não pagava a conta. Não pagava a conta. Todo mundo era ferrado com jiu-jitsu. Entendeu? Todas as academias... E agora, por que os CEOs aí, o cara que já tem tudo na vida, o cara já é multimilionário, cara. O Mark Zuckerberg lá, o que esse cara, o que ele quiser, ele faz. Então, cara... Por que ele tá indo lá, botar uma faixa branca, se expor
apanhar. Outro dia eu vi Tom Hardy um campeão competindo, ele também competindo. competindo, chegou lá, apanhou do cara, Apanhou. o cara aleatório, o cara não tá nem aí que ele é quem que ele é, o cara quer enfiar porrada em Claro. qualquer um que aparecer na frente. Claro. Por que ele tá se sujeitando a isso? Primeira coisa, o esporte ele faz uma coisa muito bacana, né? Ele nivela todos. No tatame não tem classe social, não tem raça, não tem etnia, não tem escolha sexual, não tem nada disso, né? Na verdade, todo mundo ali é igual. E talvez esses mega empresários, esses zilionários, não sei qual seria a sigla correta, talvez eles sintam falta da humanidade, onde ele é igual a todo mundo. E no tatame ele é igual a todo mundo. Ele vai ter que respeitar o faixa preta, ele vai apanhar de um cara mais novo, mais forte do que ele, vai estar equalizado. Ali acabou essa eu sou o dono do meta. Meu irmão, aqui você é a faixa branca que toma pancada pelo cara ali que limpa o tatame. Então isso é muito democrático, isso é muito bonito, cara. Isso é muito bonito. Mas por que Agora, isso vamos traz pra ele de bom? Então, primeira coisa. Ele volta a se sentir ser humano. Ser humano, primeira coisa. Segunda coisa. Vai um pouco pra realidade, sair da Tenha bajulação. certeza, sai da bajulação. E tenha certeza que esse cara passa uma pressão absurda. Porque quanto maior o dinheiro, muito mais ele tem cobrança. Tá? Então a gente sabe disso. Né? E aí o que acontece com esse cara é o seguinte: como é que ele lida com pressão? Nós estávamos falando aqui um pouquinho, falando, caramba, na semana de inauguração da loja, eu estava preocupado, nós dois do Coliseu, falando, caramba, como é que vai ser o Coliseu, agora com os eventos. Cara, dá uma tremenda adrenalina, vamos falar em termos corretos, dá um tremendo medo, né, na gente. E o jiu-jitsu, ele consegue te deixar falar, meu irmão, quando você está por baixo, tomando aquele joelho na barriga, o cara dominando seu braço, né, aquela pressão, você tem que... O que eu vou fazer agora? Calma. Tá doendo, tá ruim, mas eu tenho que pensar. Tá? E a mesma coisa acontece na sua vida como empresário, na nossa como empresário. Eu muitas vezes falo para elas, meu irmão, tá dando tudo errado, o campeonato tá saindo fora do controle, vou ficar louco. Lembra quando o Gabriel, desgraçado, montou em você e dominou seus dois braços? O que dá para fazer agora? Então, o jiu-jitsu, nenhuma ferramenta, porque a igualdade pode acontecer em vários esportes, né? Mas nenhuma ferramenta dá o suporte à pressão que o jiu-jitsu te dá. Nenhuma ferramenta vai te dar esse suporte. Quando você vai entrar na luta, que você olha, você entrou no octógono, você já lutou em octógono, que fecha aquela grade, que fala só sou eu e ele, meu amigo, tem que ter um controle... Muito bom, né? É muito bom, um tremendo controle psicológico. E aí, meu amigo, o jiu-jitsu salva. Tá? Então, aquele cara, você que é empresário, tá com medo de treinar jiu-jitsu, você que tá passando por uma fase difícil, entenda, o jiu-jitsu vai te ajudar, cara. Porque você vai passar por tanta coisa. Ó, agora aproveitando, quero fazer duas perguntas polêmicas. Pergunte. Como head coach agora. Por que na Academia Crésio, que tem vários atletas de ponta, inclusive o Eli Braz, que é um cara que todo mundo sabe que está sempre entre os melhores do mundo, foi pro ADCC, pro evento principal, enfim, multicampeão. Por que ninguém toma anabolizante lá? O que você tem contra os anabolizantes? Cara, então, são vários motivos, mas o principal é o risco de vida, né? Se você falar para mim assim, Fábio, vai dar um resultado fantástico? Claro que vai. Só que gera um risco de vida também monstruoso. Aí eu pergunto assim, se eu quiser usar anabolizante por minha conta e risco, sou eu, Fábio, usando. Agora, eu estimular um atleta, eu colocar o doping em jovens que pode ter um problema por minha causa, jamais. Então, a primeira coisa. A segunda coisa, eu tive ótimos professores de fisiologia. O jiu-jitsu está para chegar próximo com rendimento, com um bom treinamento. Você não precisa usar anabolizante. Vai melhorar o desempenho anabolizante? Claro que vai. Vai melhorar a recuperação de lesão? Claro que vai. Em compensação, você tem um risco grande. E aí eu prefiro manter fora desse risco e, além disso tudo, saber que se eu fizer um bom trabalho, eu vou conseguir um resultado próximo ao resultado de um cara usando anabolizante. Então o seu conselho é, quem está lá assistindo em casa, tô em dúvida se eu vou tomar bomba ou não. Meus amigos estão tomando, estão mais fortes, o que eu faço? Cara, não tome, você vai colocar sua vida em risco. As pessoas criticam muito as drogas, o álcool, o cigarro, e as pessoas não criticam o anabolizante. Verifiquem agora, procura agora no Google, ou no ChatGPT, então vocês estão usando bastante, quantas pessoas morrem por ano, fisiculturistas, pelo uso de anabolizante. Procure, por favor.
E o dado é alarmante. Mas é aquela história assim, não, mas, pô, se eu tomar só a quantidade, sei lá, que seria o teto da minha testosterona natural, sei lá, quanto é? 800? Tá, vamos entender uma coisa Se a aqui. pessoa tomar pouco, Tá. e aí? Tá legal. Primeira coisa, corpo humano não é máquina. Cada um reage a um tratamento diferente. Por isso que é uma profissão protocolar. As profissões, medicina, educação física, nutrição, são profissões protocolares. Pegam um grupo de pessoas e colocam aquilo e verificam o resultado. Mas vai ter uma que vai estar fora desse grupo. Tá legal? Então, o que para mim, de repente, não vai dar efeito nenhum, acontece. Você vê, tem cara que fuma 50 anos e não tem câncer. Tem cara que fuma 3 anos e tem câncer. Então, na medicina, se você tentar, claro, mas esse é o teto, para ele não deu nada. Meu amigo, Cada indivíduo é muito diferente. é muito diferente, cada indivíduo é único, entendeu? Então, esse é o motivo que eu evito testosterona, não aconselho, e na nossa academia é proibido, porque eu não vou correr esse risco. Ponto. Eu não vou. A mesma coisa, você toma testosterona, passa às vezes um treino tremendo, e você morre na minha frente. Eu tive um caso no remo, talvez uns 20 e poucos anos atrás. O Erdo foi campeão aqui no Espírito Santo de uma regata, o coração dele estourou por usos de testosterona. Tô afim disso? Não, não tô afim. Prefiro que a gente coma muitas bombas de chocolate com 90 anos de idade. Boa. Então, ninguém lá da nossa equipe toma bomba, mas a galera gosta de perguntar isso. Nem o Eli, nem aquele animal. Nem aquele animal. Última polêmica que eu vou te perguntar. Ele quer me colocar em uma situação. O que que você acha de drill? Porra, essa é polêmica pra caramba. Então, eu também cheguei a fazer drills, eu achava bem interessante. Acho que talvez a primeira academia que teve drills foi a Aliança, acredito, não sei, mas bem provável que seja. E eu lembro que tinha uma aula de drills no horário da Aliança de São Paulo, em 2010, 2011. Eu achava muito interessante. E aí eu também instituí drills, né? E aí foram passando anos, eu dava aula com drills, aquecia com drills, e quando a Cleo foi fazer o mestrado em artes marciais, claro, ela estudava e eu estudava junto, né? Ela é mestra, eu não. Porém, eu estudava junto. E naquele momento eu estava saindo uma pesquisa que o drill atrapalhava as lutas, atrapalhava as artes marciais em geral. E aí eu li o artigo e eu fiquei preocupadíssimo, porque o cérebro ele não entendia a ida e a volta, né? Ele achava que os dois movimentos eram contínuos. E aí ele não conseguia absorver a parte do impacto, vou deixar bem claro. Então, quando eu passo toreando a guarda, né? Só que eu passo para o lado da guarda e depois eu costumo voltar, né? Depois para o outro lado, mesma coisa, eu costumo voltar. Na hora da luta, qualquer estímulo eu vou voltar para dentro da guarda. Então, depois eu e a Cleo chegamos a uma conclusão que nós iríamos parar de trabalhar com os drills, porque possivelmente os nossos atletas não iriam fixar a passagem de guarda. Ele ficar indo e voltando, indo e voltando. Entendi, ele vai no meio do caminho e volta. Vai no meio do caminho e volta, em vez de fixar a posição de guarda, a passagem de guarda. E aí, nesse tempo, o Eli, eu não estava no Brasil, a Cleo fazendo mestrado, o Eli foi lutar um MMA, disputando o cinturão em Maresias, do Profight, né? E claro, quando a pessoa chutava ele treinava da seguinte maneira, né? Chutou, ele jogava aqui para fora da cabeça, Errado. para Tipo assim, errado, para não arrebentar o amigo de treino. para não arrebentar o amigo de treino. Então ele chutava aqui, ele segurava e dava um socão para fora no ombro. E aí chegou na luta, eu não estava no Brasil, o Crazy que fez corner para ele, o Eli fez 2 vezes isso. O cara chutou, ele pegou e jogou o soco para fora da cabeça. Porque ele ficou tão condicionado a jogar para fora da cabeça que na hora H ele também jogou para fora da cabeça. Entendi. Então, e aí ele me ligou, nós conversamos, logo alguns meses depois ele foi ficar comigo em Abu Dhabi, e foi bem nessa época que eu lia esses estudos sobre os drills. Eu falei, tá abolido os drills. Então, talvez eu tenha sido o primeiro cara que tenha abolido os drills, isso deve ter sido em 2016, mais ou menos. E qual que é a alternativa a isso? O que é melhor, então? Então, o melhor é você fazer o movimento até o fim. Então, vou fazer uma toreada, meu irmão, chega do lado, chega na toreada, manda o cara brigar para simular uma situação de luta e não ficar indo e voltando. Tá? Uma coisa muito interessante também que eu quero falar. Eu aprendi com você Uhum. essa questão de aprender
conceito e não a posição. É. As pessoas não conseguem acreditar nisso, né, cara? Mas eu também tive Porque, dificuldade. tipo assim, você vai aprender uma posição no jiu-jitsu, geralmente, na maioria das escolas, assim. Bota sua mão direita Uhum. no braço esquerdo do seu amigo. Isso. Agora, Quando ele vem não, com a não mão, faz a pegada assim, não. Faz assim. Isso. Aí faz assim. Comigo, o que que acontecia lá quando eu comecei a treinar a faixa branca? Uhum. Eu tentava fazer aquilo. A primeira coisa que saiu um pouquinho do plano, Uhum. acabou a posição. Falava, pô, mas aí o cara não deixou eu fazer. Pô, não consegui. E aí, como é que você... Então, O assim, que que você acha aí? Como é que você... primeiro, eu sou burro pra cacete, mesmo. Eu tenho muita dificuldade de aprender posição. E aí, os caras, você também deve ser assim, tem o DDAH alto, o professor começava a explicar a posição, ele dava o terceiro passo, cara, eu já tava tchup tchup, tchup tchup, tchup tchup, tchup tchup, eu não conseguia aprender. E aí o Crésio, me chamando de burro, falava, cara, não é como eu faço, é o que eu tenho que fazer. E aí ficava isso na minha cabeça, mas Crésio, como é que você põe o cotovelo do cara aqui? Ele falou, cara, não importa, pensa, tem que pôr o cotovelo do cara lá. É isso que você tem que fazer. Então, em vez de eu ficar pensando, primeiro pegue a mão, tire do cara, gire para cá, pega o seu mão no cotovelo, põe para cá, gire agora e empurra. Em vez de eu ficar colocando 1000 passos, pega a porcaria do cotovelo e coloque aqui. E aí começou a ficar mais fácil o meu jiu-jitsu. Eu tinha uma dificuldade tremenda nos 100 quilos, você falou que você tinha na montada, eu tive nos 100 quilos. Então, daí eu não sabia fazer 100 quilos, eu queria fazer, mas peraí, põe mão com mão, a mão fica assim, o ombro fica no queixo, e aí, qualquer coisa que desse errado na luta, eu não sabia mais o que fazer. Quando o Clécio começou a falar, não, cara, ganha as 2 esgrimas e fica do lado que você tá. Eu pensava em menos coisas. E aí, comecei a melhorar lutando. Então, não foi uma coisa... eu também eu tenho dificuldade de aprender posição. Posições com 1000 passos eu nunca vou aprender. Aprendo no máximo com 2 passos. E ficou mais fácil ainda entendendo como é que eu tinha que deixar o corpo do cara e não como eu tinha que fazer com o cara, né? Como o cara tem que ficar? Com os 2 ombros no chão, com o quadril no chão. É isso? Estou para tentar. Puxo minha cabeça, uso minha mão. E aí fica mais conceitual, né? Então, basicamente é isso. Boa. Foi a aprendizagem, né? Muito burro, né? Não consegue lutar, tem que tentar aprender alguma coisa. Então, resumindo, né? A gente falou bastante coisa aqui, mas eu acho que tudo que... Eu queria falar uma coisa que você falou agora um pouquinho, né? Fala aí. Jiu-jitsu modinha. Então, tem uma galera muito, vou falar palavrão, imbecil, tá? Que não dá valor ao mercado do jiu-jitsu hoje em dia. Mas hoje eu só consigo me sustentar e você, porque o jiu-jitsu está se tornando modinha, tá? O pessoal valoriza muito o tempo da casca grossice, que era legal. Muita coisa não era legal, entendeu? É divertido a gente falar do passado, é divertido a gente ter coisas boas do passado, é divertido ser lutador do passado, mas tem coisas que tem que evoluir. Então, essa questão para mim de cor de kimono, para mim é uma tremenda idiotice, entendeu? Para mim não faz o mínimo sentido. Cara, que bom que as pessoas têm 5 kimonos, que não tem kimono fedorento, entendeu? Que bom que a pessoa tem 5 rash guards, entendeu? Isso é ótimo. Como professor, que bom que nós usamos hoje rash guard embaixo do kimono. Antigamente, você pegou essa época, o cara suava, caía aquele pino. Era o chamado Zé Gotinha. Zé Gotinha ficava caindo na sua boca, você tomando a porcaria do suor. Pior, o Crésio, peito cabeludo pra caramba, você fica... Parecia gato que engoliu, como é que é o nome? Bola de gato, bola de pelo. Era horrível. Então, cara, é muito mais bacana hoje você estar com uma rash guard por baixo do kimono. Então, é interessante. O passado tem coisas que tem que ser colocadas em prática? Tem. Os lutadores eram tremendo casca-grossas? Sim. Mas tem muita coisa hoje. Então deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você falou que antigamente o pessoal treinava jiu-jitsu pensando só em porrada, invadir tudo ou em defesa, só brigar na rua, se defender. Briga. Como é que você separa isso? Você acha que dá certo a academia fazer assim, ó, isso aqui é o jiu-jitsu só de competição. Isso aqui é o jiu-jitsu pra se defender na rua. Claro. Mas e na hora, por exemplo, você vai ser agredido na rua, você vai ligar essa chave do que você vai fazer na reação? Então, vou ser bem claro a verdade. Eu tenho um dado de Forças Armadas, tá?
muitos soldados de Forças Armadas, procura esse dado. O Fábio, para quem não sabe, o Fábio também trabalhou nas Forças Armadas dos Emirados. Talvez tenha sido o Vaktan que falou isso para mim, que as pessoas não conseguem nem dar um tiro numa guerra. Então, vamos entender uma coisa. Acho que eu vi o Robert Drysdale talvez falando, talvez tenha sido ele, que nada é mais próximo de uma tentativa de um assassinato, nada é mais próximo de uma tentativa de uma guerra do que uma luta dentro do octógono, ponto. Tá? Entenda isso. Aí você vai perguntar para mim assim, todas as pessoas estão prontas para lutar no octógono que nem você? Não, cara. Não. Mas não é porque elas não estão prontas para lutar, elas não podem ter o benefício do jiu-jitsu. Tá? Talvez se você perguntar para um policial, cara, todo policial está pronto para agir de uma maneira eficiente, dar um tiro no cara certo, ser calmo na hora certa? Todos estão prontos? Possivelmente eu falar, não, cara. Então, interessante. Então você está dizendo que a pessoa pode ser campeã mundial de jiu-jitsu e não sabia nada, tipo, não conseguia se defender na rua de um leigo. Sim. Se ela não... se for sem kimono é difícil isso acontecer, que engraçado. Ou com o kimono, ela tem algumas técnicas hoje que estão muito bem desenvolvidas, são ótimos para o jiu-jitsu de kimono, que não são funcionais na rua. Deixar bem claro para vocês, talvez se você tiver 10 golpes muito eficientes da trocação, 10 golpes de queda, 10 golpes de chão, seja muito bem treinado, é muito melhor do que você ter uma centena de golpes no chão, de lapela, de guarda, etc, etc, etc. Então, o que eu estou falando é o seguinte, é que talvez tenha algum campeão mundial de jiu-jitsu que tem um jogo muito para competição, que vai apanhar para um leigo. Chegou o leigo ali, doidão, deu um tapa na cara, o cara não sabe o que vai fazer. Ele vai cair, ele vai cair. O mesmo acontece com um boxer muito amador, aquele cara que toca só, que trabalha aqui, que está acostumado a trabalhar com luvão, que protege um luvão. Pega um cara que bate seco rápido, cara que ele vai tentar bloquear aí do soco. O cara que está muito, muito próximo ao esporte. Tá? Quanto mais próximo ao esporte, mais longe da luta. Então, galera, é isso. Queria agradecer aqui ao Fábio. Valeu. Inscreva-se no nosso canal, né, velho? Se inscreva no canal. Curta, compartilha. Pode me xingar também. E tem o cupom de desconto YT10. Pra você ter 10% de desconto aqui na loja da Volk, no nosso site, beleza? Manda aqui embaixo as dúvidas aí, o que vocês quiserem mais que a gente vai conversar. Valeu!